Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa e venho falar com você. Vai fazer um concurso público federal, Lei 8.112, Estatuto de Servidores Públicos Federais, está lá no seu edital e a banca é a Consulplan. Pois é, esse é o nosso treinamento, vamos dar início ao nosso treinamento total. Não é uma banca muito difícil, viu? Essa é uma notícia boa e ruim. É boa porque aí, né, não exige tanto cuidado, tanto aprofundamento, melhor dizendo, de você, mas é a notícia ruim porque questão muito fácil, né? Qualquer piscada na hora errada vai te fazer errar de bobeira e aí você sabe que o cuidado é total, na vírgula faz diferença, né? E por quê? Porque aí qualquer questãozinha que você erre, desce horrores na lista de classificação de concurso. Eu gosto de questão difícil, né? Porque aí, já que se estuda, vamos estudar de verdade para encarar as questões difíceis. Mas aqui as questões não são difíceis, só tem que tomar cuidado. Como a maioria das bancas, cada vez mais, não é puramente decoreba, A Consulplan ainda está mais para decoreba do que outras, né? Mas é preciso entender os institutos, que às vezes aparecem nos casos hipotéticos, cada vez mais, né? Tá aparecendo casos hipotéticos. Não é uma banca que tem muitas questões ainda, viu? De volume, né? Para treinamento. Aí eu dou uma sugestão, uma dica para você treinar. Treine as questões da banca FCC, porque a abordagem é muito semelhante da banca Consulplan. Consulplan e FCC tem abordagem bastante semelhante, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso treinamento total. Esse é um módulo de questões direcionadas para a banca Consulplan, mas lembre-se que você precisa entender muito a teoria, né? Você encontra um módulo teórico aqui com a professora Claudete Pessoa, aqui ó, no site superprofessores.com.br. Vamos lá, vamos para o nosso treinamento. É uma legislação que você tem que saber muito, por quê? Porque não é só para fazer a prova, depois ela vai te acompanhar enquanto você for servidor público federal, certo? Seus direitos, deveres, estão todos na Lei 8.112. Claro que o nosso foco aqui é entender a matéria para acertar a questão da prova, é gabaritar a prova da Consulplan. E todo módulo de questões comigo eu sempre aviso, olha só, o meu objetivo não é o quantitativo de questões, mas sim a qualidade da revisão. Isso, o módulo de questões, nós vamos aqui fazer uma revisão da matéria com base nas questões apresentadas, ok? Certo? Porque ler a pergunta e dar o gabarito, isso aí você encontra em outro site. Aqui você tem muito mais que isso. Tudo bem? Vamos lá para o nosso treinamento. Primeiro desafio concurseiro. Olha só, o servidor empossado em cargo efetivo, ao iniciar o exercício de suas atividades, se submeterá ao estágio probatório, cuja finalidade é a realização de avaliação de sua aptidão e capacidade de desempenho do cargo. A avaliação do servidor, nas condições mencionadas, considera fatores específicos, dentre os quais... Muito decoreba essa questão aqui, né? Quais são os fatores avaliados no estágio probatório? Disciplina e assiduidade. Aí você, cara, lembra, Claudete? É essa a resposta, né? Já sei que estágio probatório eu entendo tudo. Mas mesmo sabendo que a resposta é a letra A, porque pode ter uma resposta correta e existe a resposta completa, né? Vai que tem todos os fatores, aí vai estar melhor, né? Então você tem que ler sempre a questão toda, mesmo sabendo que provavelmente o gabarito é a letra A. Produtividade e imparcialidade. Olha só, produtividade e imparcialidade não é fator avaliado no estágio probatório. Capacidade de criação e disciplina. Não, capacidade de iniciativa e disciplina, né? Se você for filosofar, tudo isso aqui está, né, no contexto, não está? Num desempenho de servidor público. Mas a questão é decoreba, né? Que mais? A responsabilidade e a capacidade de criação. Percebeu? As afirmativas, se você for verificar, discursar, não estão erradas, né? Mas qual é o tipo de questão? A questão quer saber o texto da lei. E aí o texto da lei? Qual é? Você encontra lá no artigo 20,
que o estágio probatório é um período de avaliação de desempenho do cargo. Então, o principal objetivo do estágio probatório é a avaliação do desempenho no novo cargo, ok? Muita gente se engana em dizer que o objetivo do estágio probatório é a aquisição da estabilidade. Cuidado com isso. A Lei 8.112 não afirma isso em nenhum momento, que estágio probatório serve, objetiva a aquisição da estabilidade. Muito cuidado. Entretanto, a doutrina, a jurisprudência e as bancas examinadoras entendem que o estágio probatório serve também para a aquisição da estabilidade. Isso é um cuidado que você deve observar com muita cautela, ok? Por quê? Porque o período aquisitivo de estabilidade, ele é regulamentado em outro artigo, né, em outra seção da Lei 8.112, e o período aquisitivo de estabilidade também é previsto no artigo 41 da Constituição Federal. A Constituição Federal não trata de estágio probatório, outra grande confusão que os concurseiros fazem. A Constituição Federal em nenhum momento fala de estágio probatório, ela fala em período aquisitivo de estabilidade. O que acontece? O estágio probatório e o período aquisitivo de estabilidade, que são dois institutos distintos, normalmente acontece no mesmo momento na vida do servidor, entendeu? Que é a partir do início do exercício no novo cargo, certo? Então, por serem coincidentes os períodos, é que a maioria, corrente majoritária, entende que o estágio probatório também serve para a aquisição da estabilidade. Mas qual é o principal objetivo do estágio probatório? A avaliação do desempenho no novo cargo, ok? Isso é muito importante entender, mas Claudete, o cara tá lá, ele vai buscar a estabilidade dele também. Mas nem todos. Existe servidor que está em estágio probatório e que não precisa da estabilidade, que não tem o intuito da estabilidade, da conquista da estabilidade? Claro que sim. O servidor público que já é estável, servidor público federal, que já é estável, faz um novo concurso federal. Imagina o técnico que faz concurso, isso acontece demais, o técnico que faz concurso para analista. Ele já é estável no cargo de técnico no âmbito federal, faz concurso para analista. Ele mantém a sua estabilidade? Sim, mantém a sua estabilidade. Ele passa por novo estágio probatório? Sim, ele enfrenta um novo estágio probatório. Por quê? Porque o objetivo principal do estágio probatório é a avaliação do desempenho no novo cargo, e a cada novo cargo, no cargo efetivo, novo estágio probatório, ok? Tudo bem? Então essa questão muito fácil, a gente sabe que tá lá a disciplina e a assiduidade, além da capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. São esses os fatores, os critérios observados aí na avaliação do estágio probatório, ok? Um outro dado muito importante, já pacificado na doutrina, na jurisprudência, pelas bancas também, é o período do estágio probatório. A Lei 8.112 ainda afirma que o estágio probatório é de 2 anos, 24 meses, entretanto, já é pacífico que, tendo em vista que o estágio probatório também objetiva a aquisição da estabilidade, ele deve observar o texto constitucional do artigo 41, aplicável ao período aquisitivo de estabilidade, ou seja, 3 anos, redação dada pela emenda 19 de 1998, aquela que produziu a reforma administrativa. Olha quanta informação! Isso não é uma excelente revisão? E depois que é só gabarito. Não, me recuso. Tem que dar a informação completa, porque eu quero que você enfrente a banca Consulplan e gabarite. Tá bom? Ok? Vamos lá, mais uma questão. Como regra geral, o serviço público é desempenhado por aqueles que exercem cargos públicos ou função de confiança, ok? Então vamos lá. Como regra geral, o serviço público é desempenhado por aqueles que exercem cargos públicos ou função de confiança. No que se refere ao efetivo desempenho das atribuições dos cargos públicos ou da função de confiança, é correto afirmar que estas se darão Então, qual o principal foco da questão?
No que se refere às atribuições de cargo público ou função de confiança, é correto afirmar que estas atribuições se darão no prazo de 30 dias a partir da publicação do ato de provimento? Opa, então quer saber o prazo das atribuições, quer dizer o prazo do exercício. Prazo do exercício. Mas é prazo do exercício tanto para cargo público quanto para função de confiança. Cuidado! Ok? A Lei 8.112 regulamenta dois tipos de cargos públicos, que é o cargo efetivo e o cargo comissionado. E regulamenta também o exercício de função de confiança. A função de confiança é um acréscimo de atribuições a quem já possui cargo efetivo, ok? O preenchimento de cargos públicos acontece através de diversos atos de provimento de cargo público. Então, o cargo é provido, ok? O servidor é nomeado, reintegrado, reconduzido, são as diversas formas de provimento. Outro papo é o preenchimento de função de confiança. O ato que preenche função de confiança é a designação, ok? Assim, para a função de confiança, a designação é livre designação, ok? Tudo bem? E para a vacância da função de confiança? Livre, porque o cargo em comissão é livre nomeação e livre exoneração. Vínculo precário, relação de confiança. Na função de confiança, mesma coisa. Vínculo precário, relação de confiança, mas aí é livre a designação e livre a dispensa. Exoneração provoca vacância em cargo, não provoca vacância em função. Então, na função de confiança, é livre a dispensa, ok? Bom, foi aí nomeado servidor para cargo público ou designado para a função de confiança. Qual o prazo para ele dar início às atribuições, dar início ao exercício? 30 dias a partir da publicação do ato de provimento? Não, porque a gente já sabe que função de confiança não há que se falar em provimento, ok? Bom, e não é 30 dias para os dois. 15 dias, não é 30 dias para nenhum, né? Não é 30 dias para nenhum, porque a gente está falando de entrada em exercício. Prazo de 15 dias e 45 dias, que isso? Não existe 45 dias, a partir do ato de remoção. O que tem a remoção a ver com isso aqui? Né? Ah, tem remoção para o início do exercício, pode ser, né? Mas não é 45 dias. 30 dias a contar da data da posse do servidor, ou a partir da data do ato de designação da função de confiança. 15 dias a partir da data da posse do servidor, ou a partir da data da publicação do ato de designação da função de confiança. Muito bom, né? E aí, ou é AC ou é AD? Qual é o prazo correto? O prazo é de 15 dias. 30 dias é o prazo da posse, ok? Isso falando em cargo. O cargo público, seja cargo efetivo, seja cargo comissionado, uma vez preenchido pela nomeação, ok? Nós temos aí, depois do provimento do cargo público, nós temos, hein? Vamos lá. Olha só, para a gente falando em nomeação. A nomeação é ato de quê? De provimento. Provimento de quê? Cargo público, seja cargo efetivo, seja cargo comissionado. Então, com a nomeação, nós temos o preenchimento do cargo público, vontade do administrador manifestada em preencher um cargo público. E aí ele observa as regras, né? Ou livre nomeação, ou via concurso público face à efetividade, que é uma característica do cargo. Depois da nomeação, o nomeado já é servidor? Não! E aí, o nomeado precisa assumir esse cargo através da posse. O que é posse? É um instrumento para a investidura. O que é investidura? É um ato de manifestação de vontade do nomeado em assumir a condição de servidor público. Só é servidor público pessoa legalmente investida em cargo público. Então, essa é uma definição do artigo 2º da Lei 8.112. Então, somente nesse momento é que o nomeado assume a condição de servidor público, certo? Completa a bilateralidade da relação jurídica
jurídico-funcional. Manifestação de vontade do administrador público, manifestação de vontade do nomeado em assumir o cargo público. Agora sim nós temos a construção do vínculo funcional, ok? A posse deve acontecer no prazo de 30 dias a contar da publicação da nomeação. Bom, se a posse não acontecer, aí ele vai tornar sem efeito o ato de nomeação. O empossado agora está na hora de quê? De iniciar o exercício, desempenhar as atribuições do cargo. E aí, o exercício vai se dar na unidade de lotação, local de trabalho do servidor. Lotação é critério de preenchimento de órgão ou unidade administrativa, órgão público ou unidade administrativa. O exercício em cargo público deve acontecer no prazo de 15 dias a contar da posse, ok? O exercício é o aperfeiçoamento do vínculo funcional. Então, nós temos aqui o prazo de 15 dias a contar da posse do servidor, deve iniciar o exercício. Agora, já na função de confiança, não tem esse prazo não. O prazo é o que? O exercício é imediato, a partir da data da publicação do ato de designação da função de confiança, já tem que dar início ao exercício. Ok? Detalhe muito importante, se o servidor tiver de férias, licenciado, esse prazo só vai contar a partir aí do término do impedimento. Entretanto, na função de confiança, esse impedimento não pode superar 30 dias, ok? Então, se ele foi designado para uma função de confiança, está de licença médica por 40 dias, ok? Ele vai o quê? Perder essa designação, vai tornar sem efeito a designação da função de confiança, ok? Isso é muito importante. Olha lá o artigo 13 e 15 da Lei 8.112, artigos 13 e também artigo 15. Analisa esses artigos, eles são muito importantes para você, tá bom? Olha quanta informação, hein? Vamos lá para mais um desafio? Ao longo do exercício do cargo, poderá o servidor passar por determinadas circunstâncias que impliquem alterações de sua rotina laboral, trazendo como consequência situações de readaptação, de reintegração, recondução, dentre outros institutos legalmente reconhecidos. Sobre as definições de tais institutos, é correto afirmar que, então, um instituto bastante cobrado em prova é os vários institutos de provimento de cargo público. E aí, aqui nós temos exatamente isso. A questão trata de provimento e ela quer o conceito de provimento de cargo público. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante. Certo ou errado? Hein? E aí? Perfeita, né? É, show. É isso, recondução. Olha lá, o servidor estável precisa passar por um novo estágio probatório? Precisa. Vai ser avaliado. Vai conquistar estabilidade? Não, ele já é estável. Tanto que, se ele for reprovado no estágio probatório, ele tem direito à recondução ao cargo anterior. Exatamente porque ele mantém a sua estabilidade. A estabilidade é no serviço público e não no cargo. Isso no âmbito federal. Cuidado com isso. Servidor estável no âmbito estadual leva sua estabilidade para o federal? De jeito nenhum. A estabilidade para manutenção no serviço é no âmbito do ente federativo respectivo. E eu vou te dizer, no âmbito federal é assim. Em vários estados isso não acontece. A estabilidade é no cargo. Tem que analisar estatuto por estatuto. Cada um é de um jeito. Cuidado, não é porque o regime é estatutário que é o mesmo regime, o mesmo tipo de regime, que as regras são idênticas. Tem uma base, uma espinha dorsal, mas existem várias diferenciações. Cada estado, cada município tem lá o seu regime próprio, ok? Cuidado com isso. Bom,
Então, vamos ver as outras. Reintegração é a investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Não, não é reintegração. Quando a gente fala em limitação de capacidade física e mental, nós estamos falando de quê? De readaptação. Readaptação, ok? O que mais? Reversão é o retorno à atividade de servidor exonerado do serviço público em decorrência de recurso administrativo, quando a autoridade decidir serem insubsistentes os motivos alegados para a exoneração. E aí, olha lá, nós temos aqui um caso de reintegração. Aqui fala em exoneração, né? A legislação fala mais em demissão. Mas não está errado não, viu? A jurisprudência tem considerado. O que mais? Readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a demissão, a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, e a reversão é a volta do aposentado, né? A reversão é a volta do aposentado, tá certo? Vamos lá, readaptação é a reinvestidura do servidor estável ou no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Aqui nós temos de novo a reintegração. A reintegração da letra B, ela é por interpretação, ela não está errada, né? A jurisprudência considera, né, que é possível pela autotutela administrativa, entendeu? E mesmo em exoneração. Só que o conceito aqui da reintegração, nós temos aqui da Lei 8.112 aqui na letra B, ok? Readaptação a gente já falou. Aqui nós temos várias formas, né, de provimentos derivados. Não temos aqui a nomeação. A nomeação é classificado pela doutrina como provimento originário. É originário porque ela dá origem ao vínculo funcional que possibilita a adoção dos demais provimentos, né? Os demais provimentos derivam do vínculo criado pela nomeação. Entendeu isso? Ok, tá certinho? Tá gostando? Bom, e aí a letra A é a resposta correta, né? Olha lá os artigos 24, 25, 28 e 29, ok? Artigos 24 a 29, dá uma analisada nesses artigos, tá bom? Ok? Bom, vamos lá, vamos seguir adiante. Mais um desafio. Fácil, hein? Fácil, fácil, tudo isso muito tranquilo, né? Não dá para sofrer mesmo. Bom, vamos lá para mais um desafio concurseiro. O serviço público prima pela legalidade. Assim, o desrespeito ao cumprimento das normas no exercício do serviço público implicará em algumas possíveis consequências. De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta, ok? Vamos lá? Realizada a denúncia, então a gente está falando aqui de quê? Regime disciplinar do servidor, ok? É isso, desrespeito ao cumprimento de normas do exercício de serviço público, né? É isso, de respeito ao cumprimento dos normas. O servidor tem que observar as regras que regem o seu desempenho funcional. Então vamos lá. Realizada a denúncia, será necessariamente aberta a sindicância, que resultará sempre na instauração de um processo administrativo disciplinar, o qual deverá ser automaticamente instaurado. Não, tem muito erro aqui, né? Nós temos aqui, nós temos que saber que existe aí dois instrumentos de apuração para apurar ilícito do servidor. Tem um instrumento mais informal, célere, cujo rito o legislador deixou para a autoridade administrativa definir, que é a sindicância ou apuração sumária, né?
Enfim, então a sindicância é um instrumento de apuração de ilícitos funcionais. A sindicância pode resultar em penalidades ou poderá resultar na instauração do PAD. Então, resultará sempre. Essa palavra sempre, nunca, jamais, normalmente quando aparece nas questões jurídicas estão erradas, né? Está errado. Mas para toda regra tem exceção, né? Mas normalmente. Não, porque existem 3 resultados possíveis numa sindicância. Arquivamento, porque não se apurou nada, ok? Nenhum ilícito. Ou resulta na aplicação de penalidades brandas, e aí quais são as penalidades brandas? Advertência e suspensão até 30 dias, ou ainda na instauração do PAD. Então tá errado dizer que se resultará sempre na instauração de um processo administrativo disciplinar, que deverá ser automaticamente... Não, ok? A abertura de sindicância pode resultar na instauração de processo administrativo disciplinar, joinha, né? O qual será sempre obrigatório quando o ato ilícito praticado pelo servidor implicar em qualquer tipo de penalidade, inclusive advertência. Aí tá errado, né? Dizer que será sempre obrigatório qualquer tipo de penalidade, inclusive advertência, está errado. Por quê? Porque o PAD, ele somente será obrigatório para as penalidades mais graves. O que é penalidade grave? Suspensão acima de 30 dias, destituição, demissão e cassação de inatividade, que é aposentadoria ou disponibilidade, ok? Então ele não é obrigatório sempre, só vai ser obrigatório nesses casos. Agora, pode a autoridade, te pergunto, pode a autoridade instaurar um PAD sabendo que no máximo, se ela conseguir provar o ilícito do servidor, vai ser caso de advertência, ela pode, olha a minha pergunta, ela pode, a autoridade, instaurar o PAD? Pode. Por quê? Porque a autoridade é a escolha dela, ok? É facultado a ela definir qual meio de apuração. Logo de início, sim, é facultado de início ela escolher qual o meio de apuração. Ou ela apura por meio de sindicância, ou ela apura por meio de PAD. Agora, ela apurou, ela instaurou uma sindicância. Ela só vai ser obrigada a instaurar o PAD se no curso da sindicância se verificou que o ilícito funcional é passível de penalidade grave, ok? Aí ela é obrigada a instaurar o PAD. Agora, presta bem atenção. A autoridade, ela pode instaurar de cara o PAD, mesmo sabendo que a penalidade é branda. Ela não é obrigada a ter que instaurar a sindicância prévia, ok? Ué, mas ela sabe que vai ser mera advertência e mesmo assim instaura o PAD? Mesmo assim, ela pode instaurar o PAD, ela é faculdade dela. Como eu sou servidora instrutora, né? Eu dou aula também para quem já é servidor. Muitos colegas me perguntam, Claudete, foi instaurado um PAD, né, contra mim, contra o colega, e a gente não tem direito à sindicância prévia? Não, não tem direito, ok? A autoridade pode escolher o caminho mais formal, porque todo o rito do PAD está estabelecido na legislação, tá bom? Olha só que interessante, né? Bom, letra C. Realizada a denúncia de irregularidade, ainda que o denunciante a faça por escrito, tendo a autenticidade confirmada e se identifique nos termos da lei a apuração da mesma, a apuração da mesma irá depender de decisão decorrente de ato discricionário da autoridade do serviço público? Não. Aqui, não, essa discricionariedade está errada. Mas, Claudete, você não acabou de falar que é facultado a ela escolher? Opa, eu falei que ela escolhe o instrumento de apuração. A partir do momento que a autoridade toma ciência de eventual ilícito praticado, ela é obrigada a apurar. Ela é obrigada a buscar esclarecimento. A apuração é obrigatória sempre que ela toma ciência de irregularidade. Está errado de ser que é discricionário. O que é discricionário é a escolha do instrumento de apuração quando do início da apuração, ok? Esse instrumento de apuração só vai ser obrigatório ao PAD quando se verificar que o ilícito praticado é passível de
Penalidade grave. No abandono de cargo, né? Poxa, vai direto pro PAD, né? E o PAD até sumário, né? Tudo bem? Entendido isso? Vamos lá. Letra D. A abertura de sindicância pode resultar na instauração do processo disciplinar, administrativo disciplinar, quando o ato ilícito praticado pelo servidor implicar na imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, faltou uma vírgula aqui, né? De demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Ó, que lindo isso, né? Tudo que a gente falou, certo? A abertura pode resultar, né? Que vai ser sempre obrigatória quando o ato ilícito ensejar a penalidade grave. Corretíssimo. Olha lá o artigo 145 da Lei 8.112. Tudo bem? Ok? Então, muito importante você prestar bastante atenção nesses detalhes. Esse é um tema, né? Regime disciplinar, processo de sindicância, muito importante para sua prova. As bancas examinadoras gostam, a Consulplan não é diferente. Gostam muito de explorar esse assunto, tá bom? Olha só, se você está assistindo esse primeiro vídeo, né, a primeira parte da aula, tem muito mais, viu? Essa primeira parte da aula pelas redes sociais. Vai lá, acessa o site do curso, e aí, ó, vem pra cá, vem fazer parte desse time de heróis. Esse aqui é o nosso site, aqui você encontra vários produtos, a gente tem sempre novidade, então esteja por aqui, vem pra cá, nós temos legislação atualizada aqui, ó, nós temos vídeos gratuitos, legislações atualizadas, nós temos um time de heróis pra você. Então, olha só, pode curtir esse vídeo à vontade, por favor, isso me ajuda muito. Pode indicar para os amigos e, principalmente, vem para cá, vem para os Super Professores, desperte o herói que existe em você, voe mais alto e seja super! Te aguardo aqui, ó, na sua área do aluno. Isso, vem para cá, no próximo vídeo vai ser aqui, na área do aluno, no site superprofessores.com.br. Eu vou gostar demais da sua companhia. Aqui na área do aluno você também pode tirar suas dúvidas, falar diretamente comigo. Combinado assim? Te aguardo lá. Tchau, tchau.